Estamos começando Atualidades do Campo desta semana. E se você está esperando a 16ª edição do Fórum do Leite, anote na sua agenda porque o evento já tem data. Ele vai ser realizado dias 22 e 23 de outubro aqui no campus universitário. Junto ao fórum, também vai acontecer o 3º Salão de Trabalhos Científicos. E agora aqui no Atualidades do Campo, nós vamos falar sobre culturas de inverno, principalmente em relação ao trigo, e quem está aqui conosco para falar a respeito deste assunto é o professor do curso de agronomia, Luiz Pedro Bonetti. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, da mesma forma, uma satisfação estarmos aqui. Bom, professor, o que a gente pode falar para o pessoal que está em casa, para os produtores, enfim, agricultores? Pode-se esperar um incremento na área de plantio, tendo em vista que o produtor está mais capitalizado pela boa safra de soja agora para as culturas de inverno, ou isso não tem relação? Sim, eu acho que os indicativos, né, e todos os prognósticos para essa próxima safra têm indicado de que haverá um aumento sim de área, né, de cultivo, principalmente na região sul, que é a área mais adequada para a cultura do trigo, em função, né, vamos dizer assim, da melhor safra que nós tivemos esse ano no que diz respeito ao verão, a safra de soja. E o que é normal, quando há uma safra boa, num período, na subsequência sempre há um aumento de área, né? Isso tem sido histórico, vamos dizer assim, esse procedimento por parte dos produtores. Então a expectativa é que sim, tenhamos um aumento de área de cultivo, e aí tem que ter a preocupação, né, que o nível tecnológico da lavoura seja bem implementado. Em função de que houve uma boa safra, a expectativa que você tem é que o nível tecnológico seja mantido, né, nessa safra de inverno. Bom, professor, o senhor sempre chama atenção quando nós falamos de soja em relação à época de semeadura. Quando nós estamos em culturas de inverno, principalmente no trigo, esse cuidado também deve ser tomado pelos produtores? Sem dúvida, eu acho que até com mais ênfase, né, no caso de culturas de inverno, porque são culturas de maior risco. No caso específico do trigo, o risco é muito alto, principalmente pela tendência que tem havido por parte de alguns produtores, nem todos, né, de antecipar a época de semeadura em determinadas regiões, né, em função da safra seguinte de verão. Uhum. Isso é um risco muito alto porque aumenta, né, o próprio risco sobre o efeito, por exemplo, de geadas que possam causar danos à cultura nos períodos críticos da cultura. Eu acho que se nós pensarmos assim em regiões de produção de trigo no mundo, nós vamos ver que existem dois tipos de trigo sendo cultivados. Isso desde um ponto de vista, né, de classificação bioclimática. Existem trigos de inverno, são aqueles trigos cultivados na região, vamos dizer assim, no hemisfério norte, Canadá, Estados Unidos, norte da Europa, na Rússia, que são trigos, então, que são adaptados geneticamente, né, para as condições de frios intensos, já que é uma região de clima temperado, frio, né? Enquanto que aqui, na nossa região, no hemisfério sul, principalmente na nossa região, nós temos um trigo que é bioclimaticamente classificado como trigo de primavera. Nós semeamos no outono, né, e a colheita é feita no final da primavera. Esse tipo de trigo, então, ele tem uma tendência, né, a ser mais sensível a extremos de frio. Então é um trigo, então, que embora o nome seja de primavera, para nós é inverno, né? Mas ele tem essa sensibilidade maior, e em função disso, então, nós temos que ter o cuidado, né, da época da semeadura. Por exemplo, o Ministério da Agricultura, em função e em consequência, né, de um acervo muito grande de pesquisas, principalmente nas pesquisas com época de semeadura, das diferentes cultivares, né, estabeleceu um zoneamento agroclimático para a cultura, para as diferentes regiões. Então, por exemplo, se nós considerarmos o nosso estado, né, de sul a norte, de leste a oeste, nós temos, né, variáveis de longitude e latitude que influenciam no comportamento da planta. Em função disso, por exemplo, para a nossa região aqui de Cruz Alta, então, a recomendação seria a partir de 21 de maio até 30 de junho. Mas nós acreditamos que tem produtores, inclusive, utilizando, por exemplo, o início de maio. E isso faz com que o período de sensibilidade, a geada, seria o período de florescimento e de espigamento, né, vai ocorrer no momento em que as geadas, aquelas geadas que a gente chama um pouco mais tardias, ou até as geadas, né, aquelas do mês de setembro. Isso faz com que
historicamente tem havido, né, altas quebras de produtividade em função do efeito geada. Inclusive, ano passado nós tivemos essa quebra, Exatamente, né? exatamente. E o produtor, às vezes, não lembra ou esquece ou não acostuma, né, com esse fato importante. Eu acho que aqui nós deveríamos utilizar mais, né, embora o período seja de 31 de maio, de 21 de maio a 30 de junho, nós deveríamos concentrar, dependendo do tamanho da lavoura, evidentemente, a semeadura lá na última quinzena do mês de junho, que isso vai dar mais garantia, né, de nós escaparmos, né, ou fugirmos do risco de ocorrência de geada. Professor, feita a semeadura, qual é o primeiro aspecto que o produtor deve ficar de olho quando o trigo está emergindo? Bom, eu acho que deve ser salientar o seguinte, que o frio, como nós estávamos falando em condições bioclimáticas, o frio é importante para o trigo, né? Porque o perfilhamento, né, que é aquela fase inicial após a germinação e a emergência, a condição de frio é necessária, porque a própria planta, a fisiologia da planta, né, e o metabolismo da planta de trigo, né, requerem uma certa quantidade de horas com frio para que haja o perfilhamento. Quer dizer, que aquela, né, todo produtor sabe que você tem um perfilhamento. Para que multiplique, então, o tamanho de espigas na lavoura. Então, é necessário. E o cuidado todo é aquilo, né? Nós cuidar com controle de plantas daninhas, né? Controle dos insetos iniciais que podem ocorrer, eventualmente alguma doença, mas essa é uma fase mais tranquila, eu diria, para o produtor, né? Aquela inicial. Desde que o tempo ajude, em termos de umidade do solo e tudo mais. Mas, em termos de recomendação para a semeadura, que é a época que nós nos encontramos agora, então seria aquela praticamente quase igual à da soja, né? Precisa haver o escalonamento de cultivares, né? O escalonamento de semeadura, época de semeadura, dependendo do tamanho da lavoura, e a diversificação de cultivares, né? De ciclos. Isso. Não utilizar e concentrar a lavoura num ciclo só, porque a ocorrência do risco aumenta, multiplica, né? E potencializa, e há uma potenciação do problema. Tá certo. Obrigada, professor. O Atualidades do Campo fica por aqui. E fica, então, claro, o lembrete do professor Luiz Pedro Bonetti quanto à época, então, de semeadura do trigo. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau.